Alô, caras amigas, alô, caros amigos, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos os nossos alunos que estão aqui no YouTube, hashtag Direito Penal na Veia, dando o meu boa noite a todos vocês. Gabriel, Denise, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando sobre a minha paixão, que é o direito penal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Alexandre Salim, sou professor CERS. Eu aqui no CERS sou o coordenador do nosso curso Carreiras Jurídicas Ministério Público. Eu mesmo sou promotor, eu sou membro do MP há mais de 20 anos. Hoje eu estou no Tribunal do Júri. Com muita honra, hoje eu sou um dos promotores do Tribunal do Júri de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Eu também sou mestre e doutor em Direito, fiz o meu doutoramento na Universidade de Roma III, sob a orientação do mestre do gênio italiano Luigi Ferrajoli. Vocês sabem quem é Ferrajoli? Se escreve Ferrajoli e se pronuncia Ferrajoli. Luigi Ferrajoli é o pai da teoria do garantismo penal. Ferrajoli, dentre outras célebres obras, escreveu Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. É o pai da teoria do garantismo penal, então, com muita honra, foi o meu orientador, este gênio do direito penal, Luigi Ferrajoli. Aqui no CERS, amigas e amigos, eu também coordeno o time de penal da OAB. Eu coordeno o time, a equipe de professores que prepara para a primeira e segunda fases do exame de ordem e também sou um dos coordenadores do curso de pós-graduação em Ciências Criminais. Esse curso fantástico aqui da Faculdade CERS. Bom, falar sobre direito penal pressupõe saber se o meu aluno já tem um convívio com o direito penal, se o meu aluno está vendo o direito penal pela primeira vez, se o meu aluno quer um direito penal mais teórico, por exemplo, para um concurso público, ou mais prático, por exemplo, para enfrentar a segunda fase do exame de ordem e construir uma peça prático-profissional. Às vezes, o mesmo assunto, por exemplo, a teoria do crime, ele tem uma abordagem na pós-graduação, tem outra abordagem lá no concurso público, que é o nosso foco aqui, por exemplo, no Carreiras Jurídicas, e tem uma terceira abordagem lá na OAB, tá? E, claro, o professor tem que saber falar para aquele público determinado. Bom, a primeira coisa, quando você se prepara para o estudo do direito penal visando ao concurso público é: como é que está o seu material de apoio? Você tem o material de apoio atualizado? Porque aqui no nosso curso, Carreiras Jurídicas, além das videoaulas, além dos simulados, além do nosso banco de questões, mais de 15 mil questões de concursos Carreiras Jurídicas, nós temos o PDF, o CERS Book, que vem como uma forma, uma ferramenta importante para o acompanhamento da nossa videoaula. Então, como está o teu material? É o material atualizado? O teu material já está de acordo com o pacote anticrime? Professor, o que é o pacote anticrime mesmo? O pacote anticrime é uma lei federal. A Lei 13.964 de 2019, mas que entrou em vigor, anote esta data, no dia 23 de janeiro de 2020. Por que você tem que saber a data da entrada em vigor? O pacote anticrime fica um prazo em vacatio legis e, não obstante seja uma lei de 2019, entra em vigor em 23 de janeiro de 2020. Por que isto é importante? Por causa do artigo 5º, inciso 40 da nossa CRFB, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
O pacote anticrime é uma lei federal que modifica o Código Penal, o Código de Processo Penal e diversas leis penais especiais. Todas estas alterações que dizem respeito ao direito material, ao direito penal, não ao processo penal, ao direito penal, todas estas alterações que dizem respeito ao direito material, ao direito penal e que são mais gravosas para o réu, não podem retroagir. Então, no momento em que o pacote anticrime, ele acaba alterando a pena máxima de 30 para 40 anos, lá no artigo 75 do Código Penal. Redação dada pela Lei 13.964/2019, o pacote anticrime. Isso não pode retroagir. Isto só vale a partir da data da entrada em vigor, 23 de janeiro de 2020. No momento em que o pacote anticrime altera a lei dos crimes hediondos e transforma em hediondos vários delitos que não o eram, isto não pode retroagir. Só vale se o crime for praticado a partir da data da entrada em vigor do pacote anticrime, 23 de janeiro de 2020. Então, por exemplo, antes do pacote anticrime, nós não tínhamos qualquer figura hedionda em relação ao furto. Não havia um furto crime hediondo no Brasil. Com o pacote anticrime, agora há o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de uma substância análoga que cause um perigo comum. Perigo comum é aquele que expõe a risco um número indeterminado de pessoas. Então, o furto qualificado pelo emprego de explosivo hoje é crime hediondo. E eu quero que você pense, você que se prepara para os concursos públicos, você que quer a carreira do Ministério Público, você tem que lembrar daquele caso que vem nas provas. Então, o autor, o sujeito ativo, explode um caixa eletrônico para subtração de valores. Explode um caixa eletrônico para subtração de valores. Um furto qualificado pelo emprego de explosivo. Se este crime ocorrer a partir da vigência do pacote anticrime, qual seja data de 23 de janeiro de 2020, nós teremos hediondez. Se for antes, não teremos hediondez. Não teremos a incidência das consequências gravosas que estão na Lei 8.072 de 90. Então, esta é uma primeira dica muito importante para você que se prepara para os concursos públicos. Você tem que ver se o seu material está atualizado. É um material que já está de acordo com o pacote anticrime? É um material que já traz as modificações recentes, inclusive de 2021, ao Código Penal e ao Código de Processo Penal? Por exemplo, a fraude eletrônica. Nós temos a alteração hoje no furto, artigo 155 do Código Penal, e no estelionato, artigo 171 do Código Penal. Fraude eletrônica. Qual a diferença entre o furto qualificado pela fraude e o estelionato? Cuida, atenção, isto cai direto nas provas, nos concursos públicos, Ministério Público, carreiras jurídicas, juiz, defensoria pública, delegado de polícia. Atenção. No furto qualificado pela fraude, a fraude é utilizada para distrair a vítima, para que a vítima não perceba a subtração. Agora, veja, a vítima não entrega nada ao autor. Há um furto, há uma subtração. No estelionato, a fraude, ela é uma elementar típica. Ela é inerente, é íncita ao crime de estelionato. No estelionato, a fraude é utilizada para iludir a vítima, para que a vítima espontaneamente entregue o bem ao agente. A vítima, no estelionato, ela fornece o bem, ela entrega a coisa, ela passa a informação. No estelionato, a vítima, iludida que foi, acha que está participando de um negócio jurídico. Ela espera uma contraprestação. Esta é a diferença. Pois bem, a fraude eletrônica, então nós temos esta alteração de 2021 no furto, no estelionato e também no CPP. Porque é acrescentado um parágrafo novo, o parágrafo 4º ao artigo 70 do CPP.
Como é que nós estabelecemos a competência territorial no processo penal brasileiro? Antes disso, você que está estudando o processo penal para os concursos públicos, lembre, há 3 espécies de competência, em razão do lugar, em razão da matéria e em razão da pessoa. A competência em razão do lugar é uma competência territorial. A competência em razão da matéria é uma competência em razão da natureza da infração. Aqui nós estudamos a competência do Tribunal do Júri, a competência criminal da Justiça Eleitoral, a competência criminal da Justiça Militar, a competência criminal da Justiça Federal. E a competência em razão da pessoa é o foro especial por prerrogativo de função. Aquilo que muitos chamam foro privilegiado. Lembre que a competência territorial é relativa. Se ela for descumprida, haverá nulidade relativa. Agora, a competência em razão da matéria e a competência em razão da pessoa são competências absolutas. Se forem descumpridas, haverá nulidade absoluta. Pois bem, qual é a regra no Brasil para se estabelecer uma competência territorial em razão do lugar? Diz o artigo 70 do CPP. Nós vamos estabelecer, vamos fixar a competência no lugar da consumação. Esta é a regra, a exceção. Há exceção, mas pelo artigo 70 caput, o que vale é o lugar da consumação. Professor Salim, e se eu não souber onde se deu a consumação? Aí nós temos um critério supletivo, um critério subsidiário que está no artigo 72 do CPP. Nós vamos para o lugar do domicílio ou da residência do réu. Só que agora, esta alteração de 2021, ela vai estabelecer um domicílio, uma competência pelo domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, pela prevenção. O juiz que primeiro decidiu. A prevenção está no artigo 83 do CPP. Então, por exemplo, no estelionato praticado mediante a emissão dolosa de cheque sem fundos. Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Nós temos 2 súmulas, a 521 STF e a 244 STJ. As duas dizem, a competência se dá no local da recusa do pagamento. Pois bem, estas súmulas hoje não são mais aplicáveis. Por quê? Porque esta alteração de 2021 acaba dizendo que nesta modalidade de estelionato, dentre outras, a competência se dá no domicílio da vítima. Em caso de várias vítimas, pela prevenção. O juiz preventou, aquele que primeiro decidiu, ainda que em um momento pré-processual. Então aqui a minha primeira dica é como está o teu material. Eu aproveito e te lembro que eu tenho os meus livros de direito penal, pensados em você, concurseira, em você, concurseiro. As sinopses de direito penal da editora Juspodium em 3 volumes. Volume 1, parte geral, volumes 2 e 3, parte especial, tudo atualizado. E nós já estamos fazendo as alterações para as edições de 2022, que vão sair até o final do ano. A primeira coisa, então, é o meu material está atualizado? Está. Beleza. Vamos começar. Por onde que eu começo, professor? Você tem que saber que o nosso Código Penal é dividido em 2 grandes partes. Uma parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 120, e uma parte especial que começa no 121 e segue até o final do nosso Código Penal. Você vai começar os estudos pela parte geral. Na parte geral, você começa primeiro pelos princípios. A parte geral é toda lógica, é toda concatenada. Então eu começo primeiro pelos princípios. Por exemplo, o princípio da legalidade ou da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. É o que está no artigo 1º do Código Penal, mas também no artigo 5º, inciso 39, da nossa CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil. Depois que eu dominei os princípios, e veja, a reserva legal ou legalidade é um deles, né? Nós temos outros tantos. O princípio da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, ofensividade ou lesividade,
princípio da insignificância ou bagatela, princípio da adequação social, princípio da culpabilidade, o princípio da responsabilidade penal individual ou da intranscendência, ou da pessoalidade ou da personalidade, o princípio da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, aquele princípio que impede a responsabilidade penal objetiva, dentre outros. Tudo isto neste ponto de partida, princípios penais fundamentais. Depois que eu te ensino os princípios, depois que você domina este tema inicial tão importante, nós vamos para a teoria da norma penal. Aqui, dentre outros temas, nós estudamos, por exemplo, o que são as normas ou leis penais em branco. Nós estudamos a aplicação da lei penal no tempo. Nós estudamos a aplicação da lei penal no espaço. Eu comecei esta live, esta mini aula, te falando da aplicação da lei penal no tempo. Ou seja, trabalhando com direito penal intertemporal e o pacote anticrime, que é o que vai cair nos concursos de 2022. 2022 vai bombar de concursos públicos. Será o grande ano da retomada. 2021 já foi, mas 2022 será o grande ano da retomada. E a preparação começa agora. Depois que você dominou os princípios e a teoria da norma penal, com a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, nós vamos para um dos temas mais importantes de todo o direito penal. A teoria do crime. A teoria do crime. Esse tema é tão importante que, inclusive, nós lançamos uma crítica no nosso livro, né? Esta disciplina não deveria se chamar direito criminal ao invés de direito penal? Porque, vejam, o objeto do nosso estudo é o crime. A pena é a consequência pela prática do crime. E eu chamo direito penal. Eu levo em conta a consequência e não o objeto, que é muito mais importante. Aqui nós estudamos o conceito tripartido, o conceito analítico de crime, o fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, a ilicitude e as suas causas de exclusão, que estão no artigo 23, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. E depois a culpabilidade, que hoje, no momento atual pós-finalista, com a adoção da teoria finalista e, por consequência, dentro da culpabilidade, uma teoria normativa pura, a culpabilidade como imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Quando nós dominamos a teoria do crime, nós entramos depois em concurso de pessoas. E aqui com um estudo muito especial, a teoria do domínio do fato. Hoje, tão utilizada pelos tribunais superiores. A teoria do domínio do fato à luz de Roxin, de Klaus Roxin. Por exemplo, você já ouviu falar na teoria do domínio da organização? A teoria do domínio da organização é estudada dentro da teoria do domínio do fato, lá na vertente domínio da vontade. Também é autor aquele que domina a vontade de um terceiro, que é usado como instrumento. Ele será, para Roxin, o autor mediato, o autor indireto. E ali eu estudo a teoria do domínio da organização. Eu estudei princípios, estudei teoria da norma penal, estudei teoria do crime, estudei concurso de pessoas. Aí eu passo para a sanção penal. Sanção penal é um gênero para duas espécies. De um lado, medidas de segurança, do outro lado, as penas. Há duas espécies de medidas de segurança, uma detentiva, com a internação, e outra restritiva, com o tratamento ambulatorial. Artigo 96 do Código Penal. Regra geral, quando o crime é punido com reclusão, medida de segurança de internação. Quando o crime é punido com detenção, medida de segurança de tratamento ambulatorial. Depois eu vou para as penas, e de acordo com o artigo 32 do Código Penal, nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e a pena de multa. Quais são as espécies de penas privativas de liberdade? Reclusão, detenção e prisão simples. Quais são as espécies de penas restritivas de direitos? Artigo 43 do Código Penal.
a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Estas são as PRDs, as penas restritivas de direitos que estão dentro do artigo 43 do Código Penal. Há outras fora do Código Penal. Por exemplo, o recolhimento domiciliar lá na Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Depois que eu saio da sanção penal, eu vou para o último tópico de parte geral. Eu vou para a extinção da punibilidade. Então, recapitulando. Princípios. Lei penal. Crime. Concurso de pessoas. Sanção penal. Extinção da punibilidade. E ali eu vou dissecar contigo o artigo 107 do Código Penal. E dar uma ênfase especial à prescrição. É claro, a prescrição. Aliás, quais são e quantos são os crimes imprescritíveis no Brasil? Questão bem atual, né? Pois a Constituição, ela diz que são dois: o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. É o que está no artigo 5º, incisos 42 e 44 da nossa Carta Magna. Só que agora, o STF faz alguns dias, a decisão foi dia 28 de outubro, ela vai equiparar a injúria racial ao racismo para fins de imprescritibilidade. É algo que tem que ser estudado, é algo que certamente estará nas provas em 2022. E aí, eu venci a parte geral. Recapitulando, princípios. Lei penal, teoria do crime, concurso de pessoas, sanção penal e extinção da punibilidade. Depois que eu venci estes 6 pilares de parte geral, eu vou para a parte especial. A parte especial, senhoras e senhores, com os seus títulos e capítulos, por vezes até as seções. O título é o gênero, os capítulos são as espécies. E às vezes o próprio capítulo vem dividido em subespécies, que são as seções. Por exemplo, o nosso Código Penal, na sua parte especial, ele começa com o seu primeiro grande título, dos crimes contra a pessoa. Este é o primeiro grande título da parte especial do Código Penal. Este título tem vários capítulos. Dos crimes contra a vida, das lesões corporais, da periclitação, a vida e a saúde, da rixa, dos crimes contra a honra, dos crimes contra a liberdade individual. Há vários capítulos dentro do título dos crimes contra a pessoa. O primeiro delito da parte especial do nosso Código Penal é o homicídio. Você já ouviu falar de Hungria? Nelson Hungria, um dos maiores penalistas que o Brasil já viu. Hungria, em uma célebre passagem da sua maravilhosa obra, ele diz assim: se a parte especial do Código Penal fosse uma cadeia de montanhas, o homicídio estaria no pico mais alto. Haja visto o bem jurídico protegido, a vida humana extrauterina. Ali nós temos homicídio, temos a participação, ou seja, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Temos o infanticídio e temos o crime de aborto. São os crimes contra a vida, que começam a parte especial. Este é o primeiro título. Nós vamos caminhando na parte especial e chegamos ao segundo grande título, dos crimes contra o patrimônio. Outro vasto título, importante título de parte especial. Quais são os crimes patrimoniais que têm natureza hedionda? Hoje, pós-pacote anticrime. O furto qualificado pelo emprego de explosivo, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, qualificado pela lesão grave ou pela morte da vítima. Antes, era só o latrocínio. Depois do pacote anticrime, tudo isso. A extorsão, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, pela lesão corporal ou pela morte da vítima. A extorsão mediante sequestro, sempre, seja ela simples ou qualificada, são os crimes patrimoniais de natureza hedionda. E assim nós vamos caminhando na parte especial. Até nós chegarmos, hoje,
ao 12º grande título, que está em vias de ser incluído a parte especial do Código Penal, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pois bem, nós temos a Lei 14.197, uma lei recentíssima, que está lá no finalzinho da sua vacatio legis e já estará incluindo um novo título ao nosso Código Penal, lá na parte especial. Hoje a parte especial tem 11 títulos, vai contar com 12. Então aqueles crimes que estavam na Lei 7170 de 83, conhecida como Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, passam a estar no Código Penal. Aqueles e outros que vêm com a 14.197, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Professor, isto será abordado no curso Carreiras Jurídicas do Ministério Público? Claro que sim. No nosso curso, nós abordamos um direito penal atual, um direito penal completo, um direito penal que se preocupa com a abordagem de todos os tópicos que estão no edital, nas carreiras Ministério Público. Nós montamos no curso matriz um super edital e depois, claro, vamos especificando, vamos detalhando para o edital específico que vai abrindo ao longo dos meses, concursos, no meu caso, para MP, ok? Isto é um pouquinho do que nós fazemos aqui no CERS. O CERS que hoje é o grande curso preparatório para concursos públicos do Brasil. O CERS, que é o maior curso preparatório para concursos públicos do Brasil. E eu, com muita honra, faço parte desse timaço de professores que pega o aluno pela mão e vai caminhando dentro do nosso cronograma, passo a passo, até a sua aprovação. Um curso que acompanha o seu aluno em todas as suas fases. Este bordão que nós temos aqui no CERS, hashtag Vamos Juntos, não é apenas um bordão. Aqui no CERS, efetivamente, o meu aluno está comigo, nós estamos juntos, de mãos dadas, e nós vamos juntos até o fim do concurso dele. Ok? Então fica aqui, mais uma vez, o meu abraço a cada um de vocês. Venham conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui no CERS. Venham conhecer um pouquinho do meu trabalho. Você me encontra aqui no YouTube, tem um canal meu. Lá no Instagram, no @Prof. Alexandre Salim. E em caso de qualquer dúvida, me escreva. Professor, como é que é o curso? Professor, tem algum detalhe? Professor, tal coisa, aborda assim, aborda assado. Como é que é a preparação para oral? Como é que é a preparação para discursiva? Professor Salim, me ajuda nessa questão de concurso que eu não entendi? Claro que sim. Nós estamos juntos e nós vamos juntos. Ok? Foi um privilégio estar aqui com cada um de vocês, falando desta que é a melhor das disciplinas, que é o direito criminal como um todo. Leia-se o direito penal, o processo penal, a legislação penal extravagante. Contem comigo. Vamos juntos. Um beijo em cada um de vocês e até a próxima.